A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Breve reflexão sobre as senhas diárias, dia 14 de novembro, sábado. A senha do Antigo Testamento se encontra no Salmo 92, 5. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor, como é difícil entender os teus pensamentos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os feitos do Senhor são exaltados. Os pensamentos de Deus, seus planos e propósitos são deveras profundos. Deus pensa e, por conseguinte, o mundo veio à existência. Ele pensa e sua providência negativa e positiva governam o mundo. Em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34, lemos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Mesmo o homem piedoso não pode compreender os pensamentos de Deus, mas ele é sensível para aprender e tenta obedecer às leis de Deus que revelam parte desses pensamentos. Em contraste, o pecador mostra-se completamente fechado em relação a Deus, a seus pensamentos, a seus feitos e a sua lei. O homem bom reconhecia o elemento divino na história, mas o ímpio era perseguido por pensamentos de caos e acaso. Os pensamentos do homem temente a Deus sobre a natureza, a providência e a graça exibem a sabedoria, o poder e a bondade de Deus. Os conselhos, propósitos e desígnios de Deus são insondáveis e indiscutíveis. A senha do Novo Testamento se encontra em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 e 16. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Quando Deus soberano e bendito estiver disposto, trará a Jesus Cristo de volta entre os homens, no que constituirá a sua manifestação ou epifania. E Cristo será então o juiz de todos os seres humanos, todos terão que prestar contas a Ele. O bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, virá quando chegar a hora para julgar os vivos e mortos. Existe apenas um poder divino, e nenhum poder pode resistir a Deus, pois Ele é, na realidade, a fonte originária de todo poder, estando acima de todo e qualquer poder. O senhorio de Deus é absoluto. Deus é único, todo-poderoso e eterno. Somente o Senhor possui a vida que não pode deixar de existir. Todos os demais seres humanos possuem vida dependente de Deus, vida que teoricamente pode deixar de existir, pois é o poder de Deus que a sustenta. Só Deus não está sujeito à morte. Só Deus não pode deixar de existir, mas por sua graça sustenta todos os níveis de vida. Deus habita em luz inacessível ao ser humano, isto é, nenhum homem ou anjo jamais viu ou conheceu a Deus conforme ele realmente é. Porém, Deus se revela no grau em que seres humanos ou anjos podem conhecê-lo segundo o nível de avanço espiritual de cada um. E a sua revelação se dá através de seu Filho amado, Jesus Cristo, a quem homem algum jamais viu. Todas as narrativas bíblicas onde se diz que Deus foi visto, conforme na história de Moisés, por exemplo, descrevem apenas visões que Deus conferiu aos seres humanos, exibindo parte de sua glória, e não alguma revelação real de seu próprio ser, conforme Deus é em si mesmo. Pois seria impossível para um ser humano receber essa revelação direta, pois seria totalmente consumido pela energia que se irradia do próprio Deus. Nem é capaz de ver, isto é, enquanto o homem estiver em seu estado de mortalidade, ou mesmo quando já estiver nos lugares celestiais, mas não estiver suficientemente iluminado, por não estar ainda suficientemente transformado segundo a imagem de Cristo, não poderá ver a Deus. Mas quando o homem houver adquirido toda a plenitude de Deus, em grau suficiente, então será capaz de ver a Deus. Visto que Deus é infinito, jamais poderemos vir a conhecê-lo total e finalmente. Ao nosso Deus sejam dadas toda a honra e glória.
O texto meditativo de hoje é uma palavra de Anselmo da Cantuária. Senhor, eu não tento perscrutar tua profundidade. Meu juízo de forma alguma pode alcançar. Desejo apenas compreender um pouco da tua verdade, que meu coração crê e ama, pois eu não procuro compreender para crer, mas eu creio para poder compreender. Não adianta querer perscrutar, desvendar a profundidade de Deus. Isso é impossível ao ser humano. O nosso juízo, o nosso pequeno cérebro não pode compreender Deus. Que Deus nos conceda a graça de podermos compreender um pouco da sua verdade, que cremos e amamos. Que o nosso lema seja: eu não procuro compreender para crer, mas eu creio para poder compreender, como diz Anselmo da Cantuária. Assim queremos orar dizendo: Senhor, eu não tento perscrutar tua profundidade, meu juízo de forma alguma pode alcançar. Desejo apenas compreender um pouco da tua verdade, que meu coração crê e ama, pois eu não procuro compreender para crer, mas eu creio para poder compreender. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Se ainda não clicou no sininho, clique para receber notificações, dê o seu gostei ou não gostei. Que Deus te abençoe, compartilhe o vídeo com outras pessoas e permaneça com o Senhor Jesus. Amém.